Estamos de volta. Já ouvimos uma bela canção, como já dissemos antes, somos, na técnica, Ivan Silva. E na palavra, estou com a Helena Reis Esteves e Miguel Filho. Nós que, aqui na frequência 102.5, vamos tentar, mais uma vez, fazer-vos companhia. Assim sendo, depois de ouvirmos a música, Helena, o que é que vem? Agora vamos às efemérides. As efemérides. Hoje é dia 8 de novembro, Dia Mundial do Urbanismo. E falando do urbanismo, temos aqui conosco um convidado que já anunciamos também, o professor Dr. Miguel Fernando. Um homem que vem dando cartas faz tempo, mas ainda não o vamos apresentar. Vamos falar do 8 de novembro, que é o Dia Mundial do Urbanismo. O urbanismo consiste nos padrões estabelecidos para o crescimento de uma cidade em vários âmbitos, entre eles o técnico, económico e o administrativo. O Dia Mundial do Urbanismo propõe um debate lúcido sobre a promoção e criação de soluções de urbanismo que podem contribuir, é assim que se tem dito, não é? Para uma saudável integração dos elementos de uma comunidade. E nós que em Luanda sabemos que temos grandes problemas com o urbanismo, a insubordinação, a desafio à autoridade do Estado, cada um pensa que deve fazer o que bem entender. Entre os temas debatidos estão o sistema de transportes, refiro-me ao urbanismo, locais para habitação, soluções de lazer e planeamento de áreas verdes. Essas áreas verdes que ultimamente também foram desaparecendo porque queremos colocar casas em tudo que é espaço livre, não é? Temos recordado a nossa zona verde aí no Alvalade que desapareceu, está vedado há anos, ninguém sabe porque está vedado e ainda que se queira estar num espaço verde já não se consegue, a não ser que tenhas criado no interior do seu quintal um pequeno jardim. E assim assim estamos. Por isso, neste dia, refletimos sobre o nosso espaço urbano e o seu planeamento, abordando os desafios e riscos inerentes à edificação de uma cidade. E não é em vão que hoje temos este convidado especial, que a Helena Reis Esteves fez questão de tê-lo cá. Não é assim, ó Helena? É sim, finalmente. Digo finalmente porque foi difícil tê-lo presencialmente para falar mais uma vez, para entendermos essas coisas sobre o turismo, em que todos falam, mas que ninguém acerta. Mas acreditamos sim que existe o turismo em Angola. Dr. Miguel Fernando, começaríamos com a curiosidade de ouvir de si como considera que está a saúde do turismo em Angola? Tanto nos setores, não é só no setor do turismo, todos os acontecimentos social, político e econômico do nosso país. E o turismo faz parte do setor econômico. Para eu iniciar da vossa magnífica pergunta, em que condições, em que situação se encontra nesse momento o setor do turismo no nosso país, eu acredito que para responder isso de imediato, nós temos que analisar profundamente e dizer simplesmente que o turismo, eu propriamente que estou aqui, já uma das intervenções que nós já tivemos sobre esse setor, eu disse que nesse momento estamos no óbito do turismo, só nos falta o funeral do turismo. Essa é a resposta mais direita para poder te dar nesse momento. Agora, por que não sei se posso, me permite continuar a fazer fundamentos sobre esse aspecto? Sim, sim. Porque, em primeiro lugar, nós acompanhamos diariamente, em todos os momentos, o nosso embaixador mais importante da nação, que é o nosso presidente,
diariamente em suas intervenções, até nos atos de emposamento ou de atribuições de qualquer informações políticas em toda a parte, onde que ele estiver, quando está a apresentar qualquer situação do nosso país, sempre promove o nosso turismo. Não deixa escapar dentro das suas intervenções alguns segundos, alguns minutos falar sobre o turismo. Mas quando eu me pergunto pessoalmente o que está passando sobre o setor do turismo, porque na verdade nada que estamos pensando, porque o chefe de Estado sempre nos fala do setor do turismo e não estamos a ver o resultado disso. Então, quais são os informes, quais são os relatórios que recebe o chefe de Estado? Mas, não obstante, nós estamos disponíveis para dar o nosso conhecimento em quais são as vias mais corretas, ou talvez, nesse sentido, para chegarmos num ponto comum, para ver se podemos desenvolver, podemos... Academia e Ciência, a voz do conhecimento. Estamos de volta e continuando com a nossa conversa, estamos aqui com o Dr. Miguel Fernando. Vamos então, Dr. Miguel Fernando, desculpe. Não será utopia termos como metas o Dubai e a França, quando nem Namíbia superamos? Na verdade, que sempre temos grandes sonhos, né? É muito bem provável que quem colocou esse assunto em cima da mesa tenha mais informações, tenha mais dados ao seu alcance, talvez. É a razão que ele... Não sei se são informações científicas ou são informações, talvez também podem ser lobbies políticos, e não realmente podemos estar sem ter dados que podemos justificar isso. Porque quando o indivíduo vai fazer uma afirmação como essa, tem que apresentar fontes e dados para podermos estarmos convencidos do que está a se tratar. Porque o sonho de Dubai e outros lugares, primeiramente já tivemos outros sonhos nesse setor que até agora não vimos ainda a iniciativa daquilo. Vamos esperar, de facto, talvez desta vez teremos algo certo para nós podermos ter esse setor como o número 1, a criação de emprego, de empregabilidade, o número 1 para o orçamento, as suas atribuições para o orçamento geral do Estado, e o número 1 para a alegria de toda a juventude angolana. Os emissores são os turistas que vêm de fora. Portanto, naquela vertente que nós estamos a referir-nos, temos que criar as condições necessárias e suficientes. O que eu quero dizer com isso? É que o turista, quando vem, ao seu regresso diga e diz: vou voltar de novo. E isso é importantíssimo. E aquele turista, quando diz que vou voltar de novo, esse indivíduo, ao regresso, é possível que venha com 3 ou com 4. Com base nisso mesmo que o professor Dr. Miguel Fernando está a dizer, e segundo o ditado ou o refrão, Roma não se construiu num só dia, não é? E sabemos que o turismo é uma atividade económica cada vez mais significativa, que abrange viagens de pessoas para outras cidades e países, as atividades que elas realizam nos locais de destino, bem como as suas despesas. Será que as estradas que temos facilitam as exigências de um turismo que cative e que promova que cidadãos de outros países se sintam ou vejam em Angola condições para poderem enriquecer esta área que também serve como meio de ingressos, mais propriamente, para que o turismo possa fazer parte do PIB no Orçamento Geral do Estado? Muito obrigado. Mais uma vez, me permite só dar uma introdução rápida
uma síntese. Vamos lá ver. Hoje em dia, o turismo é a primeira indústria na criação de emprego no mundo, ultrapassando os seus PIBs, a indústria de armamento, a indústria de automóveis e a indústria de automóvel, de armamento e pronto, essas são as indústrias que hoje em dia vão no equilíbrio das aportações dos PIBs em todos os países do mundo, em concreto. Portanto, hoje por hoje, a França, por ano, recebe cerca de 130, repito, milhões de turistas por ano. E esses 130 milhões de turistas por ano, que é o primeiro país mais visitado do mundo, contribui uns 27% no PIB nacional. Mas a minha pergunta está relacionada... Sim, ok. Portanto, é onde que quero chegar, doutor. Sim. É para dizer que, quando estamos fazendo essa pergunta, temos que nos dizer qual é a imagem de Angola como destino turístico. É aí onde eu queria chegar, mas queria prolongar para a parte para entender todas as dados. Mas vou diretamente então já com... a imagem de Angola como destino turístico. Isso é fundamental. O que oferece Angola? Para que essa imagem seja interpretada como um produto de consumo provável para eles. Então, nessa circunstância, nós temos que nos dedicar com esses, com esses projetos que estão a apresentar, na formação imediata, em todo o setor da hotelaria e turismo. E, por outro lado, criar aquelas condições, como a pergunta que nós acabamos de fazer, que acabaste de fazer sobre as infraestruturas. Eu te digo uma coisa, como é possível que nós amanhã recebemos turistas franceses, ingleses, que querem visitar o patrimônio cultural da humanidade que se encontra em Banza Congo, e chegando lá, não tem nenhum hotel para eles poderem hospedar, como o hotel é um produto turístico. Então, qual é a imagem que regressa com esses turistas para o seu país? Primeiramente, temos que arrumar a casa, em primeiro lugar. Quando digo que arrumar a casa, criar minimamente a infraestrutura e receber os nossos fiscais, que são os nossos turistas internos, o que nós estamos a fazer. Porque não vamos cair mais naquele erro que, olha, em Angola tem de tudo, chegam os turistas, infelizmente regressa, quer deslocar para Malais, para 2 horas e fica lá uma semana completa na estrada. Não pode. E, portanto, a razão pela qual nós, primeiramente, nesse momento, temos que preparar a nossa casa, preparar os quadros em todo o setor, porque o turismo tem uma diversidade enorme. Quadro, formar agências de viagem, que já temos poucos, guias turísticas, pessoas preparadas para a área de hotelaria, que nós chamamos mesa-bar, recepcionistas, como já falei. Portanto, temos que ter esses elementos fundamentais. Sem isso, nós não podemos estar ainda colocar Angola nesses patamares. O que devemos fazer, primeiramente, preparar as condições internas do nosso país. Que os turistas saiam aqui e dizem aquela palavra, regresso de novo, no próximo ano. Vamos fazer uma pausa para ouvir mais uma música e depois então continuarmos para recordar os nossos rádio ouvintes que estamos aqui a conversar na frequência 102.5 aqui na Rádio Nova, a rádio que está aqui na urbanização Largo Patriota. Está connosco o professor Dr. Miguel Fernando, não é qualquer. Não é todos os dias que a gente tem aqui um especialista que fala com propriedade sobre as áreas do turismo, ambiente, etc. Mas vamos ouvir, Porque é um país como o nosso, que a mãe natureza nos deu de tudo, com tudo, e os angolanos, de facto, como sabes que nós, os angolanos, sempre somos, temos aqueles conhecimento não, quer dizer, por natureza, somos empreendedores, somos indivíduos que sabemos aproveitar as oportunidades em todas as áreas. Portanto, em Angola o turismo está a iniciar de uma forma ainda portanto, de forma que não podemos ainda dar uma avaliação assim tão concreta. Mas na verdade é que hoje em dia se nota algumas movimentações internas,
deslocações de pessoas quando um fim de semana de uma região para outro, para conhecer a cultura, os hábitos e outras ofertas que o turismo nos coloca na mesa. Mas devemos recordar, parece que uma das situações que nós temos que, para continuar a fazer responder essa pergunta, quando disse logo no princípio que a mãe natureza nos deu de tudo, digo isso porque nesse sentido estou a referir-me aos produtos turísticos que nós temos em Angola, no nosso país. Sim. Os produtos turísticos. O que significa isso? É que, portanto, existem 3 tipos de produtos turísticos. Temos produto turístico que a mãe natureza nos dá, solo e praia, e aquilo que nós chamamos os animais também. E outro tipo de produto turístico que nós propriamente criamos, os hotéis, entre outros empreendimentos. E outro produto turístico é eles que vêm nos visitar e nos traz novas culturas. Quer dizer, os turistas que vêm nos visitar e nos traz novas culturas. Esses são os principais produtos turísticos. E Angola reúne todas essas condições. A mãe natureza nos oferece praias magníficas, de toda parte. Em relação aos parques nacionais que nós temos aí, temos de tudo. Que parque até não. No âmbito da biodiversidade, temos de tudo, com tudo. E outra coisa que é importante, que o angolano é cordial. Portanto, é uma pessoa sempre está com um sorriso de receber os visitantes. E essa é a outra dignidade que nós temos de todos os angolanos. Em Angola, quando se fala de turismo, só se pensa no turismo onde o principal protagonista é o expatriado. Mas sabemos que, ainda que queiramos, o cidadão nacional não tem dinheiro e, se tiver, não há estradas. O que acha? Bem, vejamos. Obrigado. Não se trata de expatriado. A deslocação de um indivíduo, como qualquer um de nós, que vai numa província sem interesses econômicos, somente para o lazer, é turista. É menos de 24 horas, ou mais de 24 horas, sem interesses econômicos. É turista. Portanto, o turismo em Angola, sim, está dando seu espaço significativo. Nós já acompanhamos recentemente o feriado prolongado, que havia muitos que se deslocaram para as outras províncias e tiveram 2 ou 3 dias para o lazer. Portanto, sim senhor, não se considera apenas que o turismo é para os expatriados. Agora sim, quando se diz o turismo, devemos saber também as matrizes ou a especificidade do turismo. O turismo interno, o turismo externo, o ecoturismo, agroturismo, são elementos fundamentais que nós podemos acompanhar para podermos entender bem isso. Entre outros, porque existe ainda o turismo que nós chamamos de negócio, o turismo religioso, o turismo cultural e etc, etc. Então, é isso que eu podia esclarecer. Ainda existe outras especificidades sobre o turismo. Professor Dr. Miguel Fernando, o Conselho Económico e Social, que é um órgão de auscultação do Presidente da República, sugeriu na última sexta-feira soluções estruturantes e maior assistência à população carenciada, no quadro das medidas para minimizar os efeitos da pobreza. Entre essas medidas, os conselheiros do Presidente da República, não é? Neste momento, em sua opinião, os principais constrangimentos para a promoção do turismo angolano? Em primeiro lugar, são vários, mas vamos ir mais em caso específico, no nosso caso, em Angola. Nós, nesse momento, em primeiro lugar, falta a vontade de quem que tem direito para que esse setor comece a dar, ou deveria começar já a dar o seu espaço significativo. Não quer dizer que, nesse contexto, não haja pequenas dificuldades, mas essas pequenas dificuldades poderiam ser ultrapassadas imediatamente. Porque quando estão formados nesse setor, existem no nosso país, ou eles aprendem,
E aquilo, o setor do turismo, vou te dar só um exemplo clássico. Quando estamos a falar um técnico médio que está a fazer o curso de petróleo, como técnico médio na área de petróleo, técnico médio, equivalente aos seus custos, um técnico, equivalente a 5 técnicos superior, os seus custos superior para o indivíduo que está estudando o turismo. Não se está a entender. Quer dizer, 5 técnicos superior do turismo, os seus custos são iguais a um técnico médio que está a ser formado na indústria petrolífera. Portanto, seria um setor que nós podíamos todos abraçar rapidamente. Os seus custos de formação são baixos e a juventude aqui precisa desse tipo de projetos. E também já existe, ou já existiam, já escolas de formação de turismo, que esse indivíduo tudo não estão lá, abandonaram esse posto de trabalho, porque não existe emprego, não existe oferta de emprego para esse setor. E, portanto, razão pela qual não existe motivações de género para a nova geração jovem para se encaminhar para a formação no setor do turismo, porque não há espaço para ele, para o trabalho. Diz-se que o turismo, a cultura e o ambiente são departamentos ministeriais de adorno, ou seja, para fazer de conta. Há razões para essa conclusão? Bem, sim, portanto, a cultura e o turismo estão sempre diretamente proporcional. Porque não sei se te recorda, quando nós estamos a falar da Ruta da Seda, antiga Babilônia, Mesopotâmia, naqueles tempos quando a Ruta da Seda, que saíam os comerciantes que iam para a Ásia, depois retornavam para a Europa, e cada viagem que eles faziam, chegava um momento que precisavam descansar. Então, entrava naquelas hospedarias que nós chamávamos pensões, portanto, hotéis rudimentares, e que eram, na verdade, turismo que se praticava naqueles tempos. Você está me entendendo nesse aspecto. E, portanto, é a razão que nós temos que ver que o turismo e a cultura, quando nós deslocamos, ou temos festivais, ou temos um âmbito cultural, quando os indivíduos vão visitar naquele setor, naquele sítio, vão visitar os museus, a nossa história, a nossa cultura, portanto, é aquilo que os turistas, hoje por hoje, mais se beneficiam daquilo. A nossa cultura, a nossa história, os nossos produtos que nós temos propriamente criados por nós, os angolanos, esses fazem parte da nossa cultura. Sem falar dos músicos, né? E as canções tradicionais que nós temos em Angola, que é rico nessa matéria. Essa sim é a relação que existe entre o turismo e a cultura. Em relação ao ambiente, claro, nós hoje em dia temos que preservar o ambiente, estar constantemente, porque pode provocar as alterações ambientais que existem naquela zona. Portanto, quando na verdade o turismo começa em massa, quando na verdade o turismo começa a ser um projeto viável e real agora, nós temos que respeitar tudo. Por exemplo, o que acontece no fim de semana prolongado, que foram na ilha do Mussul, viram o resultado de tanta contaminação de lixo no mar, etc, etc. Então o ambiente fica prejudicado. E os turistas de fora querem vir aqui ver aquele aspecto, claro que não vão ter a intenção de visitar o nosso país. Ainda, Dr. Miguel Fernandes, Sim. Eu gostaria de seguir na linha da pergunta que foi iniciada pela Helena, referindo-se ao ambiente, turismo e à cultura, segundo, portanto, opiniões, são áreas que são de adorno, portanto, é como se fosse só para enfeitar o governo. Por que as pessoas têm esta opinião? O turismo e ambiente, que faz favor, me repita, Quer dizer, que só são adornos, são tidos não como filhos, mas enteados. Isso faz-se, o que se verifica, por exemplo, a importância que se devia dar e não se dá cá em Angola. É como se fosse só para embelezar o governo, dizer que existe. Olha, doutor, eu vou te dizer uma coisa, e não vais gostar.
Eu estou arrependido de estudar tanto turismo. Deveria estudar outra coisa. São 3 mestrados que eu fiz no setor do turismo. E arrependido por quê? Sou doutorado em Ciências Econômicas e Empresariais no setor do turismo, que é do vosso conhecimento. E sou engenheiro industrial, que é do vosso conhecimento. Mas, na verdade, é que esse setor que eu pensava que nós podíamos jogar o nosso papel importante, não. É que ninguém... Olha, eu criei uma cooperativa que se chama Cultura. Com nossos custos próprios, temos nos deslocado nas províncias. Já falam 5 províncias. Antes do fim do mês, estaremos no Luango e Bié, onde, por iniciativa própria, alguns empresários, professores acadêmicos, entre eles também o professor Manzambi, temos deslocado nessas províncias. Fizemos lá fórum do turismo e fizemos lá a formação. Agora, uma coisa que é certa, nesse setor, que podia dar muitos ingressos, a combinação da cultura e, sobretudo, especificamente, porque o setor do turismo não é um setor social, é um setor econômico. Quem é que deu essa informação? O cientista que foi dar essa informação? Que acreditaram que como um setor social, não, é um setor econômico. Nessa base, é que existem alguns empresários de renome nesse país, não sei se me permite falar os nomes deles, patrocinam algum tipo de estilo de música aqui, e que na verdade depois daquilo acabou. Mas se eles tivessem esse amor e esse interesse de patrocinar na formação de quadro do turismo, fórum do turismo, porque é o que falta? A percepção dos angolanos, o que é o turismo? Porque a indução dos angolanos, porque em Angola nós nunca tivemos uma tradição turística, só a partir de 1974, que se formou um instituto que se chama CITA, Instituto de Informação do Turismo em Angola. Em 75, a independência. Mas essa instituição, que durou apenas meio ano, já tinha criado um triângulo de promoção do turismo. Luanda, Huila, Moçambique, o triângulo saía de lá até Luanda. Abarcava Benguela e Kwanza Sul. Porque essas zonas aqui do norte não se podia, porque estavam lá a guerrilha da FENELA, do MPLA e a UNITA. Leste já não se fala. No sul não tinham tanto interesse naquilo. Doutor Miguel Fernandes, vamos situar-nos já como última pergunta. Vou ser um pouco extenso. Que o turismo, sabemos que o turismo é importante para muitos países e a sua contribuição para o PIB pode variar de país para país. Por exemplo, há países em que a dependência do turismo para o PIB é muito grande. Certo. Um estudo realizado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo no ano de 2019 mostrou que o turismo representava 15% do produto interno bruto de Malta e Croácia, 9,3% da Tailândia, 8,9% da Jamaica e 8,2% da Islândia. O turismo também pode ter um impacto positivo na economia local, criando empregos, como o próprio Dr. Miguel Fernandes já referiu, e gerando receita para as empresas locais. Além disso, o turismo pode ajudar a preservar a cultura, o património histórico, de onde, portanto, opiniões são áreas que são de adorno, portanto, é como se fosse só para enfeitar o governo. Por que as pessoas têm esta opinião? O turismo e ambiente, que faz favor, me repita, depois Quer me dizer, repita. que só são adornos, são tidos não como filhos, mas enteados. Isso faz-se, o que se verifica, por exemplo, a importância que se devia dar e não se dá cá em Angola. É como se fosse só para embelezar o governo, dizer que existe. Olha, doutor, eu vou te dizer uma coisa, e não vais gostar. Eu estou arrependido de estudar tanto turismo. Deveria estudar outra coisa. São 3 mestrados que eu fiz no setor do turismo. E arrependido por quê? Sou doutorado em Ciências Econômicas e Empresariais no setor do turismo, que é do vosso conhecimento. E sou engenheiro industrial, que é do vosso conhecimento. Mas, na verdade, é que esse setor que eu pensava que nós podíamos jogar o nosso papel importante, não. É que ninguém... Olha, eu criei uma cooperativa que se chama Cultura. Com nossos custos próprios, temos nos deslocado nas províncias. Já falam 5 províncias.
antes do fim do mês, estaremos no Luanda e Bié, onde, por iniciativa própria, alguns empresários, professores acadêmicos, entre eles também o professor Manzambi, temos deslocado nessas províncias. Fizemos lá fórum do turismo e fizemos lá a formação. Agora, uma coisa que é certa, nesse setor, que podia dar muitos ingressos com a combinação da cultura e, sobretudo, especificamente, porque o setor do turismo não é um setor social, é um setor econômico. Quem é que deu essa informação, o cientista que foi dar essa informação, que acreditaram que como um setor social, não, é um setor econômico. Nessa base, é que existem alguns empresários de renome nesse país, não sei se me permite falar os nomes deles, patrocinam algum tipo de estilo de música aqui, e que na verdade depois daquilo acabou. Mas se eles tivessem esse amor e esse interesse de patrocinar na formação de quadro do turismo, forja do turismo, porque é o que falta? A percepção dos angolanos, o que é o turismo? Porque a indução dos angolanos, porque em Angola nós nunca tivemos uma tradição turística. Só a partir de 1974 que se formou um instituto que se chama CITA, Instituto de Informação do Turismo em Angola. Em 75 a independência. Mas essa instituição, que durou apenas meio ano, já tinha criado um triângulo de promoção do turismo. Luanda, Huila, Moçambique, o triângulo saía de lá até Luanda. Abarcava Benguela e Kwanza Sul. Porque essas zonas aqui do norte não se podia, porque estava lá a guerrilha da FENELA, do MPLA e a UNITA. Leste já não se fala. No sul não tinham tanto interesse naquilo. Doutor Miguel Fernandes, vamos situar-nos já como última pergunta. Vou ser um pouco extenso. Que o turismo, sabemos que o turismo é importante para muitos países e a sua contribuição para o PIB pode variar de país para país. Por exemplo, há países em que a dependência do turismo para o PIB é muito grande. Um estudo realizado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo no ano de 2019 mostrou que o turismo representava 15% do produto interno bruto de Malta e Croácia, 9,3% da Tailândia, 8,9% da Jamaica e 8,2% da Islândia. O turismo também pode ter um impacto positivo na economia local, criando empregos, como o próprio Dr. Miguel Fernandes já referiu, e gerando receita para as empresas locais. Além disso, o turismo pode ajudar a preservar a cultura, o património histórico de uma região, incentivando a conservação desses recursos. A nossa realidade, não é? Tem mostrado alguns esforços que o governo tem estado portanto, a realizar para que o turismo tenha cara. Recordo-me que no ano de 2022, o secretário de Estado do Turismo naquela altura, não sei se continua, o excelentíssimo Hélder Marcelino, anunciou que o governo angolano tinha traçado uma estratégia de desenvolvimento do setor. E também, na altura, o ex-ministro da Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, também referiu-se, mas até agora não se vê nada, porque portanto, nós temos as estradas que nem sequer permitem o turismo nacional. Nós temos que o turismo nacional no sentido de cada um com a sua viatura ou através de transportes públicos, não é? Das empresas que têm estado a fazer viagens às províncias, não é? Que tem que estar, cada viagem implica a troca de pneus. Os salários são o que nós já sabemos, não é? Da maioria da população. Existem problemas de segurança. Os salários são o que nós já sabemos, não é? Da maioria da população. Existem problemas de segurança, não é? Segurança pública. E existe também o risco, nesta segurança, nós temos estado a observar de alguns poucos turistas expatriados que vão, por exemplo,
macular, de certa forma, magoar, para melhor se entender, a nossa cultura, não é? Temos estado a observar que quando se dirigem às províncias da Huila e Namibe, onde temos as nossas culturas de andar com seios de fora, e que, em função da necessidade de alguns povos nesses lugares, deixam esses turistas ferem a sensibilidade desses povos, dando 100, 200 kwanzas para manusear os seios e essa coisa toda. O que também devia haver situações de como acautelar situações do género. Acha não. A pergunta será: em quanto tempo, mesmo já como última pergunta, porque já estamos mesmo em cima portanto, o tempo é aquele que a gente não controla. Em quanto tempo é que o Dr. Miguel Fernando, não é, em função em nossa opinião, pode não ser a vossa, em função do descaso a que está votado o turismo, poderemos ter uma aceitação internacional, fazer com que existam condições para que o turista internacional, não é, ou expatriado, se sinta motivado, não é, a frequentar aqui os nossos lugares pitorescos, que são muitos. Muito bem. Doutor, com toda a honestidade, com todo o respeito que todos que estão escutando merecem, eu vou rápido responder também a primeira pergunta de uma forma já sensível, porque não terminei de responder aquela pergunta. Se conseguirem 2 minutos, já será bom. Primeiramente, no Conselho Social e Econômico, também faço essa pergunta. Quem estudou turismo que está lá? Não há nenhum indivíduo especialista de conhecimento que estudou turismo que deve defender e apresentar projetos concretos, viáveis e realistas. Não há ninguém que estudou turismo que está no Conselho Econômico e Social. Não sei quem está lá que responde. Mas estão lá os empresários que têm tido grandes O dificuldades. empresário pode colocar o seu assunto, mas tem que ter uma resposta técnico-científica. Isso já é outra coisa. Você é acadêmico, mas tem empresários. E então, existe uma grande diferença. Você deve colocar os conhecimentos para que as empresas como devem funcionar tecnicamente. E para ter conhecimento do crescimento do turismo tem que haver hipóteses e contrastar as hipóteses. E estão lá também os detentores de hotéis, não é? Da cadeia hoteleira, que também é um problema para o nosso empresariado. O hotel é um produto turístico específico. E a agência de viagens também é um produto turístico. O Parque Nacional é um produto turístico. Praias são produtos turísticos. E esse indivíduo não vai só lá para defender os interesses dos seus produtos turísticos. Quando vamos estar a falar do turismo, é multissectorial e que tem que dar dados. Agora, sobre a outra inquietação que estava a me colocar, sobre a questão que já a memória está me falhando aqui, a última pergunta está dizendo, sobre a segurança. O turismo é um setor que também tem a cara oculta. Porque nós, quando aparecem turistas aqui, vai introduzindo novas culturas dele. Onde tomávamos maruvo, né? On samba. Agora estamos a tomar cervejas, não sei o quê, americanas, primus, etc, etc. E as pessoas começam a mudar suas coisas. Também faço essa pergunta. Quem estudou turismo que está lá? Não há nenhum indivíduo especialista de conhecimento que estudou turismo que deve defender e apresentar projetos concretos, viáveis e realistas. Não há ninguém que estudou turismo que está no Conselho Econômico e Social. Não sei quem está lá que responde. Mas estão lá os empresários que têm tido grandes O dificuldades. empresário pode colocar o seu assunto, mas tem que ter uma resposta técnico-científica. Isso já é outra coisa. Você é acadêmico, mas tem empresários. E então, existe uma grande diferença. Você deve colocar os conhecimentos para que as empresas como devem funcionar tecnicamente. E para ter conhecimento do crescimento do turismo tem que haver hipóteses e contrastar as hipóteses. E estão lá também os detentores de hotéis, não é? Da cadeia hoteleira, que também é um problema para o nosso empresariado. O hotel é um produto turístico específico. E a agência de viagens também é um produto turístico.
é que o Parque Nacional é um produto turístico. Praias são produtos turísticos. E esse indivíduo não vai só lá para defender os interesses dos seus produtos turísticos. Quando vamos estar a falar do turismo, é multissectorial e que tem que dar dados. Agora, sobre a outra inquietação que estava a me colocar, sobre a questão do, que já a memória está me falhando aqui, a última pergunta está dizendo, sobre A segurança. a segurança. O turismo é um setor que também tem a cara oculta. Porque nós, quando aparecem turistas aqui, vai introduzindo novas culturas dele. Onde tomava maruvo, né, com samba. Agora estamos a tomar cervejas, não sei o quê, americanas, primuços, etc, etc. E as pessoas começam a mudar o seu comportamento. A única coisa sobre a questão da segurança, tem que se criar também pessoas especializadas na polícia turística. E os outros países, eles são as pessoas que trabalham naquele setor. Tem esse controle, eles acompanham os turistas, eles acompanham evitar aquilo aí, que o turista vem aqui, introduz hábitos negativos, portanto, a prostituição de menores, e etc, etc. Portanto, são questões que nós podemos tomar em conta. Obrigado. Ok. Só temos que agradecer o professor doutor Miguel Fernando por nos ter brindado aqui com a sua presença em questões das quais ele domina mais. E esperamos que não seja a última vez, não é? Porque sabemos que esse problema do turismo, ambiente, cultura são situações sensíveis e requer mesmo a intervenção de especialistas, de debate, não é? Porque vamos vendo que a nossa cultura se vai, não digo esfumando, não é? Mas se vai sofrendo a influência de um estrangeirismo, não é? De uma cultura que não se coaduna com os nossos costumes. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor Dr. Miguel Fernando. Nós também estamos já a chegar no final. Helena, o que é que teremos mais? A partir do próximo programa, incluiremos a rubrica sobre reflexões, mais propriamente reflexões da academia. Prezado Miguel Filho, no que consistirá propriamente as reflexões? Bem, eu já me estava a esquecer sobre esta rubrica, então aproveitamos também para informar os nossos radio-ouvintes que vamos, como se fôssemos colocar um ingrediente, não é? Um picantezinho no nosso programa, porque nos foi sugerido isso. Nós estamos a um programa que vai dirigido fundamentalmente à comunidade académica, científica e empreendedora. E a nossa sociedade tem estado a ser alvo de muitos fenómenos que precisam de explicação científica, de explicação académica. Só para citar um exemplo, na última semana nós vimos um assunto que foi protagonizado. O artista foi um adolescente que pegou numa pistola, manipulou como se fosse um filme de terror e tinha uma habilidade, e depois o pai, para tentar limpar a imagem do filho, saiu e disse ser juiz, disse que o filho não cometeu nenhum crime, simplesmente expôs-se, não é? E que manifestou mais uma vez uma grande debilidade na educação, não é? nos conceitos de educação que aquele pai tem sobre os seus filhos. Então, estas situações também devem merecer a preocupação dos universitários, dos cientistas, porque a nossa sociedade precisa da nossa intervenção como académicos. E então esta rubrica Reflexões, que vai começar já a próxima semana, vai ser para debater, não é muito debater, mas ouvir opiniões de académicos da nossa praça sobre os principais aspectos, não é? Não muitos, geralmente poderão ser 1 ou 2 aspectos sobre qual é, não é? Para sabermos qual é a opinião da academia sobre estes fenómenos sociais. Então é mais ou menos isso, Helena. Não sei se eu fui claro para a Helena e o restante dos nossos ouvintes. E aproveitamos também já para fechar o nosso programa, agradecendo a todos aqueles que do outro lado nos
acompanharam e esperamos que contem connosco nos próximos dias para informar que este programa tem reposição aos sábados às 19h30. E a próxima semana vamos ter um novo programa, não é? Outro programa, não sei quem será o convidado. E então, assim, para terminar mesmo, dizemos que a nossa citação, que é de Sócrates, que diz que a vida sem ciência é uma espécie de morte. Bom dia e boa noite. Obrigado. Um programa que dá voz à comunidade académica e científica.